você tem interesse de ter um lucro de 10 mil reais por mês? Sim, de você ter um empreendimento que ele produza para você 10 mil reais por mês. Eu vou fazer hoje umas considerações, vou fazer 5 considerações para você refletir, e eu coloco essas considerações como uma forma de te estimular, de te provocar e te estimular a perceber a viabilidade disso. Tá? Alguns poderiam dizer o seguinte: eu já sei, ele vai me ensinar um punhado de método, tá? E eu vou te falar o seguinte: aqueles métodos ao qual você se refere, que não é só eu que ensino, que não sou só eu que ensino, muitas pessoas ensinam, é pouco, é pouco. E eu começaria, inclusive, por uma citação que eu gosto muito, eu até fui na internet, eu peguei aqui, tá? Que é a do incrédulo apóstolo de Cristo, o tal do São Tomé. Lembra do tal do teste de São Tomé? Lembra? Tem que ver para crer. Então, se São Tomé, por exemplo, tivesse... Eu falo na minha realidade, que quem me assiste já deve ter escutado eu falar isso, que eu sou um ex-bicicleteiro e que comprou a bicicleta depois de 30 dias, tá? E se você falar assim: Levi, mas você repete isso toda hora, mas eu tenho que repetir, ué. É tipo assim, eu não mudei, eu não sou outra pessoa, eu sou a mesma pessoa, certo? Só não está mais andando de bicicleta, mas é a mesma. Então isso é importante, eu tenho que reconhecer quem eu sou, certo? Tipo assim, o São Tomé, ele não ia acreditar em mim, porque a pessoa que ele vê hoje não é aquela, do ponto de vista da bicicleta, não é a mesma pessoa, não é. Uma pessoa já que já não tem aquela idade, não tem também aquela bicicleta, então já mudou. Esse negócio de ter que ver para crer, eu entendo a lógica dele, mas essa lógica para empreendedorismo, se alguém é empreendedor e fala que tem que ver para crer, ele não é empreendedor. Porque empreendedor é o quê? Acompanha meu raciocínio. Você conhece alguém que tem algum empreendimento, alguém que por algum motivo ele fez alguma coisa e depois de um certo tempo, normalmente isso passa um tempo, aparece algo que ele fez, ele não tinha e agora passou a ter. Aí na hora que aparece aquilo, você poderia perguntar: mas como é que apareceu isso agora? Da onde é que você conseguiu tirar isso? Ele pode dizer várias coisas, mas ele vai te explicar que primeiro foi aqui. Então primeiro ele teve que crer. Primeiro ele teve que ter fé, primeiro ele teve que acreditar, primeiro ele teve que fazer muita coisa, inclusive, provavelmente, se opor à opinião do que é mais comum, do que é mais frequente, lutar contra isso. E aí, depois disso, passou a ver, gradativamente começou a ver uma coisa que estava na cabeça dele, é como se fosse uma construção, tá? Então, o São Tomé, ele não serviria para estar participando dessa nossa conversa de 10 mil reais por mês. E se você ainda pensa igual São Tomé, eu diria para você o seguinte: tudo bem, mas não vai ser dessa vez. E também não vai ser para você. Por quê? Porque com essa mentalidade, você pode aprender o que você quiser, mas você não acredita. Você entendeu? Você não tem fé. Então, aí faltou um elemento primordial. Como é que tem um propósito que você não deseja ele? Quer dizer, você pode até falar que deseja aquilo, mas não deseja. Se desejasse, ia quebrar primeiro essas crenças que te afastam. Uma crença, por exemplo, que depois na prática serviria, por exemplo: não, hoje é sábado, hoje é domingo, eu acho que eu mereço descansar. Quer dizer, quando a pessoa tem uma fé muito forte, ela jamais pensa nisso. Ela já pensa que ela vai ter que fazer algumas coisas, porque ela não quer o presente que ela tem, ela quer o futuro. Um futuro que ela imagina que ela possa ter. E ela começa a trocar pedaços do presente pela construção do futuro. Certo? Na hora que eu falo isso, acho que você já começa a entender. E tem alguns que, quando escuta isso na hora certa, vai para a cama e não consegue dormir, fica repuxando. Nossa Senhora, eu não gostei do que eu escutei, mas agora que eu escutei eu não consigo ficar quieto. O que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma providência, entendeu? Nessa hora, na hora que você desperta, então a gente pode escutar agora as outras 5 coisas, mas a primeira delas é tipo assim, antes, na verdade, não é nem a primeira, a introdução é: se você é São Tomé, você ainda não está preparado para 10 mil reais por mês. Por quê? Porque você não acredita, certo? Você não tem fé, certo?
E se você não crê, você não vai ver. E o São Tomé, ele tinha que ver para crer, então não servia para isso. Pois bem, então vamos entender que você não é São Tomé, ou que se você tem um cheirinho de São Tomé, você está querendo perder essa catinga de São Tomé, você vai acompanhar os ciclos, as 5 etapas que eu vou colocar aqui, que de certa forma vão te ajudar a você entender a possibilidade de chegar a R$10.000 por mês. Primeira coisa é a questão de ciclo. Tá? O que é questão de ciclo? Eu vou pegar para colocar para você aqui, eu já coloquei esses ciclos de várias formas, só que eu já percebi que parece que as pessoas que eu faço conteúdo, elas têm um pensamento diferente um pouco do que eu tinha. Bem, como é assim então, quer dizer, na verdade quem tem que ajustar sou eu, certo? Por quê? Porque as pessoas que estão me escutando, elas têm uma forma de pensar e eu vou adequar a minha forma de pensar para elas, tá bom? Então olha só, imagina só que você queira ter um empreendimento. Você vai ter esse empreendimento por quantos anos? Para atingir a tudo aquilo que você quer para a sua vida. É o projeto de vida do seu empreendimento. Eu vou dar um chute que vai ser 30 anos. Você vai trabalhar 30 anos. Você pode até dizer, não, Levi, eu não estou pensando em tanto tempo, não. Eu estou pensando agora o que eu faço mês que vem. Então já começou a dar nós não estamos falando da mesma língua, né? Porque você está querendo resolver um problema pontual de presente, eu estou te falando que você tem uma vida inteira pela frente. Então nós já estamos olhando um universo diferente. Enquanto eu estou preocupado com toda uma vida inteira, você está preocupado com a segunda-feira. Está errado? Não, não está errado. Preocupa com a segunda-feira, mas não esqueça de preocupar com a sua vida, que a sua vida é muito mais importante que segunda-feira. Toda semana vai ter segunda-feira. Agora a vida é só uma. Então você tem que preocupar com ela. O seu propósito tem que ser para ela toda. Pois bem, então pensando nisso, eu imaginei o seguinte, se são 30 anos, se você fizesse pelo menos, não menos, mas pelo menos 12 controles por ano, durante 30 anos você teria 360 controles. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Tá? Você vai você vai dedicar ao seu empreendimento e você vai fazer 360 conferências ao longo da sua vida. É isso. Você pode até dizer, mas eu não gosto de ver dessa forma. Então vê da forma como está ali. Ó. Ali tem 1, 2. Ali na verdade tem 2 escadas do mesmo tamanho. Se você observar o detalhe, a diferença, tá? Eu vou tentar fazer aqui, a diferença é o seguinte, é que se você observar aqui, ó, esses risquinhos transversal são os degraus. A escada 1 tem mais degrau que a escada 2. Na lógica, o que seria isso? Então você teria que ter um esforço, é como se imaginar o seguinte, você vai ter um esforço um pouquinho menor, e você vai medir mais vezes, tá? Você poderia ter as duas coisas. Levi, é melhor eu medir, demorar mais tempo para medir, ou é melhor eu medir com mais frequência? Esse talvez seja um dos grandes, um dos grandes elementos para você chegar no 10 mil por mês, onde você pegar e fazer qualquer coisa em relação à meta, em relação a alguma coisa que você faz na sua vida, tá? É você definir que você precisa de fazer ciclo. Fazer ciclo. Você faz alguma coisa e depois confere. Depois faz, depois confere. Depois faz, depois confere. Tem até um princípio, né? Lá do que eu lembro até do T. Harv Eker, que ele pega e fala ele pega e fala tipo, sei lá, se é mais ou menos the 2 rules to success, né? First of all, you learn, after that you do. Learn and do, learn and do. Ele fala mais ou menos isso, que se ele não sei se a pronúncia minha tá lá essas coisas, mas é o seguinte, ele fala, tem 2 regras para o sucesso, aprende e faz, aprende e faz. Quer dizer, ele está deixando bem claro a necessidade de você fazer ciclo. Você tem que fazer ciclo, certo? E eu diria para você o seguinte, nós vamos na minha conversa aqui, eu vou defender a ideia de que quanto mais ciclos você faz, maior é a possibilidade de você ter sucesso. Por quê? Porque a cada ciclo, se ele é menor, primeiro que você me esquece.
daquilo que você está querendo fazer. Eu tentei fazer alguma coisa e agora eu estou conferindo se isso aconteceu. Então não deu tempo de esquecer. Por quê? Porque está fresquinha a sua cabeça, você saber de tudo. Você sabe o seu propósito. Então, se não deu certo, então depois você tem aquele momento de aprendizado, aprender e repetir o que você faz ou não fazer aquilo que você faz. E tem um outro também, uma outra lógica também que está no módulo 1 do meu livro, né? Start with the end in mind. Então você só começa alguma coisa com o fim em mente. Isso eu guardei até do inglês, lá no dia que eu vi esse livro, foi até um livro que eu li justamente no inglês, é que eu achei, poxa, eu achei fantástico. Não, você só projeta e depois você faz. Já pressupõe ciclo. Olha, veja bem, eu fui lá no T. Harv Eker, lá no Segredo da Mente Milionária, fala de ciclo. Eu fui lá no Steve Covey, que ele fala dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala de ciclo. Mas você poderia dizer, não, mas eles são escritores. Tudo bem, então eu vou pegar e fazer diferente. Vamos para o item 2 e eu vou te falar de uma pessoa que foi um extremo, tipo assim, uma referência em termos de empreendedorismo. Uma referência, tá? Que é Henry Ford. Você conhece aí os carros com a marca Ford, então de certa forma faz referência ao idealizador. Porque na época que a história conta o seguinte, que o Henry Ford, tudo aquilo que ele queria fazer, as pessoas colocavam defeito. Os engenheiros falavam que não dava certo. Aí qual que era o problema que ele tinha? Como é que eu faço para explicar para essa pessoa que dá certo? Aí o engenheiro falava para ele, como é que eu faço para explicar para esse empreendedor que ele não entende disso aqui e isso não dá certo? Aí sabe o que o Henry Ford fazia? Fazia isso aqui, ó. Ele fazia uma coisa grande ficar pequena. Ele pegava um grande problema e partia ele em pedacinhos. E ele concentrava junto com os engenheiros dele em resolver aquele pequeno pedacinho. Como o foco era só aquele pedacinho, passava um tempo eles entravam em acordo. E, de certa forma, avançava. Até que saiu, eles conseguiu fazer, fez a montagem, fez o veículo Ford, por aí vai. Mas ficou nos anais da história essa pegada do Henry Ford, que ele falava, olha, se o negócio não está saindo é porque você não está conferindo, as etapas tá grande demais, coloque etapa menor que você vai ver que vocês vão entrar em acordo. Se é que não dá certo, não vai dar certo, mas se é que dá certo, você vai encontrar a solução. E ele fazia, e é como se dissesse o seguinte, olha, depois eu acredito que os próprios engenheiros dele devem ter falado, só deu certo porque repartiu, porque do jeito que ele querendo aquilo tudo de uma vez, que igual tá aqui, ó, sei lá, aí não dá certo, tudo bem. Então, na verdade, aí chegava à conclusão que o problema não era que era impossível, o problema é que o método ele não estava adequado, tá? Bem, se para Henry Ford, que foi uma referência em termos mundiais, ela conseguiu deixar esse aprendizado para a gente. Você entendeu o que você tem que fazer? Se você está percebendo que 10 mil não é para você, aí eu te pergunto, com qual conferência você está conferindo alguma coisa? Ou você está programando alguma coisa, ou nem conferência tem, ou nem ciclo tem. É tipo assim, todo dia é dia igual, todo dia paga, compra, vende, paga, compra, vende, você nem sabe para onde você está indo. É mais ou menos isso? Pois bem, então você está no lugar certo. Então você vai ter que ter ciclo, você vai ter que ter propósito, o grande e os pequenos. Você vai ter que ter um grandão e os pequenininhos, os filhotinhos, que aí você vai fazendo de pequenininho, mas alinhado com o grandão. Alinhado com o grandão. Assim como eu estou fazendo agora. Eu estou falando, eu vou lá no livro, vou lá no outro, vou lá no Ford, vou lá no Eker, vou lá no Steve Covey. Mas para quê? Para te falar que você tem que ganhar 10 conto por mês. O que eu estou fazendo? Tudo que eu falo, eu fui lá no São Tomé. O que eu estou fazendo? Está tudo alinhado com 10 conto. Eu não estou falando nada jogado. Eu estou tentando organizar uma narrativa que te mostra que é possível. Entendeu? E a gente tem essa habilidade, né? Nós seres humanos, nós desenvolvemos essa capacidade de trabalhar com a narrativa e de utilizar coisas abstratas a nosso favor. Veja bem que eu falei de várias pessoas e muitas delas nem vivas mais estão, outras estão, mas eu pego elas para fortalecer uma ideia que eu tenho, da possibilidade. E da minha mesmo, porque, tipo assim, você está conversando com alguém que também, certo?
A verdade é o seguinte, é que como eu não gostava muito de onde eu estava, então eu tinha uma vontade, eu tinha que sair dali. A questão não era o desejo de ganhar alguma coisa, é que eu não gostava de onde eu estava. Certo? Tem alguma coisa errada nisso? É claro que não, ué. Agora, não gostar de onde está e não fazer nada por merecer sair, também não faz sentido, ué. Você concorda? Mas como é que eu vou sair daqui se você não monta um negócio? Como é que você sai? Se você não faz o bem para alguém, como é que você sai de onde você está? Não tem como. Tem alguns que tentam jogar na loteria, sei lá, mas tipo assim, eu não vejo, essa não foi esse caminho que eu segui. Né? Mas então vamos continuar. Então, uma das questões para a gente poder chegar no 10 mil, que você diminuir o ciclo de medida. E eu te falo que o ciclo de medida ele não pode ser maior do que 30. Pelo menos a cada 30 dias, você tem que conferir tudo. É como se você passasse a limpo todo o seu projeto, entendeu? Então, você faz conferências a cada 30 dias, tá? Uma outra coisa que você tem que pegar e lembrar é do Henry Ford. Se o problema é grande, e se você tem um problema que você não consegue resolver, corte ele em pequenas etapas, em pequenos pedaços. Tudo que você perceber, nossa, eu não dou conta de resolver isso, picota ele. Ou você faz, ou pede alguém para te ajudar. Não, isso aqui você faz porque você me ajuda, isso aqui você faz e por aí vai. E, vamos dizer assim, essa capacidade, né, de inspirar de uma pessoa que ele não falou, mas ele deixou escrito. Ele deixou escrito. É um aconselhamento de pessoas que tinha um grande problema e que partiu o problema e que conseguia resolver esse problema. Vamos para o terceiro item. Olha só, nós já falamos a respeito de tamanho do ciclo, de você colocar mais ciclo. Nós colocamos um conselheiro, uma pessoa referência, que é o Henry Ford. Vamos para o próximo? Primeira, outra coisa também é a quantidade de conteúdo. Quando, no meu caso, eu já escrevi o livro, tá? E agora eu estou estou na fase final do meu curso. Poderia dizer o seguinte, né? Então, deixa eu já ver se eu entendi, Levi. Esse livro ele tem que ter muita página, porque quanto mais página ele tiver, mais resultado ele vai produzir. Esse raciocínio, você concorda com ele ou não? Eu acredito que até você vai dizer que não tem nada a ver, não é diretamente proporcional. E eu também concordo. Eu diria até para você o seguinte, se eu colocar páginas demais, conteúdos demais, vai desestimular as pessoas a querer seguir esse caminho. Até porque, de maneira geral, quem empreende, já a boa parte dos empreendedores, ou eu diria a maior totalidade deles, eles começam com a vontade, mas não é uma vontade muito grande. Eles começam com a vontade porque não vê outra saída. É o tal do empreendedorismo por necessidade. Depois eles percebem que é possível e aí eles vão ficando mais, a força, a vontade, a fé, ela vai aumentando. Mas começa devagar. Nem sei se é para mim. Aí depois, na hora que começa, vai pegando, vamos dizer assim, vai criando força. Então, se eu colocasse na largada um texto extremamente comprido, primeiro que a pessoa já diria que ela não tem tempo. Então, jamais eu poderia pegar e sobrecarregar com essa. E até porque também, se você pegasse na história, essas pessoas, até que eu já citei até agora, para defender minha narrativa, não foram pessoas que se destacaram pela quantidade de conhecimento acumulado, mas elas se destacaram pela eficiência de um conhecimento focado. Ficou até bonito o que eu falei, né? Elas são focadas, elas não querem resolver o problema do mundo, elas te disseram que tem um jeito de fazer e é daquele jeito. O Henry Ford ele queria resolver o problema do carro dele lá, então ele era bem focado, era ali que ele estava trabalhando. Certo? Então, se eu te falasse que eu ia fazer um livro, que eu ia colocar, por exemplo, tipo 500, 600 páginas, só de falar, nem sei se vai dar certo, já estou fora disso, entendeu? Então não é assim que funciona. Vou fazer um curso, aí eu coloco lá então, tipo 200 horas de vídeo, tá? Tipo uma novela. Também você não vai seguir. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que um outro elemento importante para os 10 mil reais, e é isso que eu quero chegar agora, é o seguinte, não é a quantidade de conteúdo que vai fazer a diferença na sua vida. Você conhece muito bem
Não precisa do Levi para isso, porque tem gente que tudo que você conversa com elas sabem, elas entendem e elas têm ponto de vista. Só que, se você analisar, às vezes nem empregado é. Então a questão não é a quantidade de conteúdo, não é entender de tudo que acontece no mundo, não é isso que nós estamos falando. Aliás, eu nem estou falando disso, estou falando de produzir 10 mil reais por mês. É só isso. Não estou falando de outra coisa não, tá? E nem vou falar porque senão a gente desfoca, a gente sai do foco. Então, essa sequência. E outra coisa também, esse conteúdo, eu já tenho outros vídeos que eu falei, e eu vou seguir a mesma sequência dos outros vídeos que eu falei. Eu não vou mudar em nada a sequência dos vídeos. O que é isso? Eu falei que dentro de... Eu até utilizei um dia eu fiz essa proposta, não sei se é a melhor, posso até depois perceber, porque eu gosto muito de contar história, e dentro da história eu tentar ensinar alguma coisa que seja mais fácil de entender. Então, uma das coisas que eu coloquei na história, tá, é o seguinte: eu utilizei na época, foi a questão de uma pessoa que tocava violão. Rapidamente eu vou passar aqui para você ter uma noção em termos de... Porque a questão não é só a quantidade de conteúdo, mas é a qualidade também daquilo, da competência. Entendendo que competência é um conjunto de coisas. Então você precisa desenvolver essas competências. Pois bem, então, vamos lá então. Eu lembro que eu utilizei isso. Olha, alguém pode saber tudo sobre violão, mas só saber sobre violão é pouco. Alguém pode saber violão e tocar violão, mas saber e tocar é pouco, porque às vezes a pessoa precisa de mais coisa. Agora, saber tocar e ter coragem de tocar, não ser tímido, enfrentar a multidão, ora, já melhorou. Saber tocar, conhecer violão, saber tocar em público, ser honesto, já melhorou. Vamos por último? Olha, toca violão, sabe violão, toca violão, toca em público, é honesto e tem controle das emoções. Quando escuta crítica, não desiste. Agora nós fechamos um pacote com 5 competências importantes. 5 competências, tá? Então, quer dizer, colocamos conhecimento, colocamos habilidade, colocamos atitude, colocamos caráter, colocamos emoção, certo? Esse pacote. Normalmente o sistema tradicional traz o livro. Então, quer dizer, se eu tivesse um curso que falasse apenas de um e-book, é pouco. Se no meu livro tivesse contando somente conteúdo, é pouco. Por quê? Porque na verdade o que você quer? Você quer algum tipo de resultado ou alguma forma que mostra um resultado que te inspira a fazer a mesma coisa. Você não quer saber exatamente como é que faz. Primeiro você quer saber se compensa e se dá resultado. Na hora que eu te falo, olha, se você fizer assim, isso dá certo, isso dá resultado, aí vem a pergunta, como é que faz? Tá? Por que deu certo? Deu certo por causa disso, disso e disso. Então como é que faz? Eu costumo até brincar, coisa do Levi, as viajadas do Levi. O porquê é mais importante que o como. O que significa isso? O porquê que dá certo é mais importante do que o como dá certo. Porque na hora que você sabe por que dá certo, já que dá certo, eu também quero fazer, como é que faz? Entendeu? Tem uma lógica muito simples. Então não é a quantidade de conteúdo que vai te fazer você, por exemplo, chegar a 10 mil reais por mês. Não é. É um conteúdo direcionado. Eu diria até para você que vai ter algumas coisas. Por exemplo, um pouquinho de conhecimento vai ter que ter? É claro que vai. Vai ter que ter tentativa e erro, fazer os ciclos que eu acabei de falar agora mesmo? É claro que vai. Vai ter que enfrentar cliente, vai ter que enfrentar inclusive fracasso, de repente, pode ser que dê errado e por aí vai. É claro que vai, certo? Você vai ter que ter coragem? Vai ter que ter coragem. E você vai ter que ser íntegro? Infelizmente, é tipo assim, é assim que funciona. Infelizmente não adianta tentar em negócio, eu não conheço. Se alguém foi para frente e dançou, graças a Deus é assim, né? Se você é desonesto, você não vai a lugar nenhum, tá fora. Tá? Ou se vai para algum lugar, aquele lugar que vai o desonesto, não é para lá que você quer ir. Então você vai ter que mostrar, certo? Você vai ter que, mas principalmente você vai ter que desenvolver habilidade, vai ter que desenvolver coragem, atitude, vai ter que ter controle das suas emoções. Eu estou entendendo que você já é honesto e que você vai ter um conhecimento básico para isso.
Então você fechou o pacote. Tá? A questão é que normalmente, eu falo normalmente que vem de norma, certo? A gente estuda, tipo assim, a gente é preparado para estocar conhecimento, fazer uma prova e depois resetar a cabeça. Eu vou até te falar uma coisa, eu que passei muito tempo estudando, ali atrás tem até um punhado de coisa ali, tem TCC, mestrado, doutorado, os livros que eu escrevi. Eu já percebi o seguinte, tem muita coisa que se pegasse, passasse por mim, todas as provas que eu fiz ao longo da minha vida, eu vou ser sincero com você, eu não sei quantas eu conseguiria tirar nota boa, porque tem muitas que eu nem lembro mais. Ah, mas que negócio é esse? Que sistema é esse que eu preparo, eu memorizo e depois eu esqueço? E aí eu tive o mérito da memorização, mas depois se eu não usar, aquilo lá não muda nada a minha vida. O que mudou a minha vida, você sabe o que é? É eu aprender a aprender. Na hora que eu aprendi a aprender, por exemplo, tudo aquilo que eu estou falando para você, eu aprendi. Mas eu aprendi porque eu aprendi a aprender. Eu aprendi porque eu aprendi a fazer. Eu aprendi porque eu aprendi a conviver com as pessoas. Eu aprendi a viver em sociedade. E estou aprendendo até hoje tudo. E eu aprendi a ser essa pessoa que, por exemplo, faz aquilo que eu faço. Tá? Então, é tipo assim, eu aproveitei da escola um pedaço que inclusive eu utilizo para te ensinar. Mas aquele excesso de conteúdo, eu te digo que isso não vai mudar a sua vida, tá? Você acumular um excesso de conteúdo que não está direcionado a um propósito de negócio, no nosso caso específico aqui, não vai mudar a sua vida, tá? Então, é um elemento que eu gostaria de deixar bem claro para você. Se for analisar, nós estamos indo para o terceiro, né? Eu falei de ciclo, eu falei de Ford, de referência de uma pessoa, e agora estamos falando de quantidade de conteúdo, né? O terceiro item. Eu também vejo o seguinte, você não tem que pegar exageradamente, ter aquele punhado de conteúdo. Pode até ser que seria uma forma de, por exemplo, tipo, tá vendo, cara? Até de vez em quando eu pego e gravo o vídeo ali no fundo ali, ó. Ali fica, para quem olhar ali, vai ficar 2 graduações, 2 pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, então uns coisas lá, tá? Mas o mais importante aqui é lembrar que aquilo que não está lá, mas o que ficou marcado é o seguinte, o que ficou marcado é uma pessoa que teve várias empresas e essas empresas elas deram muita experiência e é sobre essas experiências que a gente conversa aqui nesse espaço, tá? Vamos para o penúltimo ou quarto. Eu costumo ter até uma tirada que eu gostei demais. Essa tirada é fantástica, certo? Que é na hora de fazer ciclo. Então, qual que é a lógica dessa tirada para fazer ciclo? Eu lembro de um palestrante que ele falou sobre higiene pessoal. Olha só o que esse cara preparou. Imagina que você foi lá no banheiro, tá? E você pegou e usou o banheiro lá e fez tudo que precisava fazer, agora você tem que se higienizar. Tá bom. Ele falou então o seguinte, o que você faz? Você vai lá, você pega o papel higiênico, tá? E vai lá e faz uma primeira tentativa. Como assim a primeira tentativa? Porque você nem sabe como é que vai ser o resultado, tá? Você nem sabe. Você vai passar o papel higiênico e espera que produza um determinado resultado. Aí você dá uma olhada para trás, olha o papel higiênico e percebe que não está de acordo com o seu padrão de qualidade. O que você faz? Você pega aquele pedaço de papel higiênico, joga fora e pega mais um. Aí você vai, olha só o ciclo, hein? Se você perguntar para mim assim, Levi, mas você acha que serão quantos ciclos necessários para que eu possa fazer a total higiene? Você acha que eu vou dar palpite nisso? É a mesma coisa em negócio também, cara. Vai chegar uma hora que aquele papel higiênico vai estar brilhando. Espera, né? Já está zerado, quer dizer, arrumou. Então, quando essa pessoa falou, mas ele falou isso, sabe qual que é o contexto? Ele falou isso no contexto de, cara, tem que conferir tudo. Confere, tá? E ele queria, assim, como é que eu faço para as pessoas entenderem a necessidade de fazer e conferir? E eu acho que diante como é que eu faço para passar essa ideia para as pessoas? Eu acho que ela é igual eu. Jeito Levi de ensinar, gosta de contar muita historinha, porque já sei como é que eu faço. Ele usou esse papel higiênico, eu sei que eu uso esse toda vez que eu acho que é possível,
eu pego esse exemplo do papel e coloco lá dentro, fechou, agora eu estou falando de ciclo, eu lembrei disso aqui. E se eu pegar e falar do ciclo? Porque a pessoa entende. Tá? Se ela não conferir, vai ficar coisa mal feita. Na hora que confere, vai ficar no padrão de qualidade ISO 9000, certo? Até outros ISO, né? Outros mais sofisticados. Então é isso aí, quer dizer, você faz, você confere, tá? É uma coisa básica que é para você perceber o seguinte, tem lógica, você quer ganhar 10 mil por mês? Faz, confere. Quantas vezes? Cara, você está fazendo e está aproximando, então você está no caminho correto. Você está fazendo, não está adiantando nada, então mais um motivo para aumentar as conferências, porque senão você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro, mas o problema não é só perder dinheiro. O problema é perder a vontade, é perder o estímulo, é perder a vontade de chegar em algum lugar. Esse é que não pode perder, esse estímulo aí você jamais poderia perder. Tá? E para a gente fechar, certo? Então, o quarto e penúltimo seria essa questão, você faz e confere, tá? Qualquer coisa lembra do papel higiênico, você vai falar, agora lembrei do papel higiênico que o Levi falou e faz sentido, tá? Eu vou para a última etapa, que é o último item, que é o seguinte, é que às vezes, quando as pessoas estão fazendo planejamento, se eu tivesse aqui 2 alunos, e eu estou atendendo 2 alunos aqui, certo? E os 2 estão com propósito de chegar a 10 mil, tá? Pode acontecer que tem um deles que está muito endividado, ele não tem reserva nenhuma, certo? Ele não tem dinheiro para sustentar a família o mês que vem. E tem um outro que ele tem uma estrutura que permite ele ficar 3, 4, 5 meses, não estou dizendo também não há abastança, mas tem condição de pegar e ter lá o arroz, feijão, a verdura, as coisas básicas. Então, na hora que compara essas duas pessoas, você já sabe a resposta. Essa pessoa que está mais estruturada, ela está emocionalmente mais preparada para ter mais racionalidade nas decisões que ela toma e suportar a demora. A demora que acontece, que é naturalmente, tipo assim, ninguém imagina que de hoje para amanhã já vai pegar e fazer coisas, não é assim que funciona. Isso demora, é uma construção, é um aprendizado. Por que eu falo isso? Porque validar cliente, validar produto, cair fora de algo que é muito concorrido. Existe todo um aprendizado para você virar um surfista e ir acima da onda, certo? Não é comprar a prancha e já chegou lá. Não é porque eu falei isso, chegou lá, não é isso, tá? E se você imagina que fosse assim, você já percebeu, do jeito que o Levi está falando, não é fácil. Eu nunca disse que é fácil, eu disse que é possível, certo? Agora tem um detalhe, se você for daquelas pessoas que está seguindo o que eu estou falando, você está muito próximo de chegar lá já, certo? E eu te diria que você vai chegar. Se continuar nesse pique, vai. Se de repente der uma baqueada, aí já vai ficar mais complicado. Tem que, se faltar fé, né? Se faltar, então não vai. Então, quando a pessoa ela está, em termos de planejamento, ela está endividada, é mais complicado. É mais complicado. Não estou dizendo, tipo assim, é como se tivesse que fazer uma preparação anterior e tem que ter apoio também, porque às vezes a pessoa, em negócio, você não pode exatamente contar com o ovo, certo? Você não pode contar com o ovo, você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que aguardar, você tem que ter paciência. Paciência e persistência. Paciência, porque você pode ser que ainda não chegou a hora, não é aquele produto, não é aquele serviço, não é aquele cliente. E persistência é fazer de novo, não do mesmo jeito, mas de outro jeito, tá? Não ser teimoso, né? Você tem que continuar para ver se você consegue chegar lá. Então, quando eu falo nesse último item de para chegar a 10 mil, o planejamento, eu estou querendo dizer o seguinte: se o seu planejamento pessoal, se a sua estrutura financeira, não é que você tenha muito dinheiro, é que se você está mais organizado financeiramente, não está endividado, tá? Você tem uma estabilidade emocional que é importante para fazer negócio. É muito difícil alguém que está preocupado com dívida ali, com dívida aqui, ela não tem a estrutura, a estabilidade emocional para pegar e fazer negócio. Então, se você está entrando por esse caminho e você está vendo aonde você quer chegar no futuro, é importante que você não estrague seu futuro tentando apagar fogo com gasolina. Quer dizer, está endividado, fica mais dívida, mais dívida, mais dívida. Uma vez eu atendi alguém que estava devendo um cartão de crédito, então para resolver o problema pegou um outro cartão, porque ele pagava um cartão com outro cartão,
Tá? E depois ela perguntou para mim qual que era a recomendação. Tá? Tipo assim, é uma situação que eu costumo até dizer que eu não sou um intensivista, aquele cara da UTI. E esse caso para mim é de UTI, né? Eu não tenho essa experiência de UTI. Eu tenho experiência de quem não gosta onde está, mas também não endividou e que com suor e com muita dedicação, com muito trabalho, com muita disciplina, faz coisas que em princípio parece que eram impossíveis, né? Nessa área, nesse caminho, eu tenho uma certa experiência. Eu não vou dizer que tem até uma certa, não, acho que tem muita gente que eu conheço também que tem, tá? E essa eu defendo, que virou livro, que virou curso e por aí vai. Então, fechando esse vídeo, que fique bem claro o seguinte: olha o que eu falei para vocês nesse vídeo. É possível chegar a 10 mil reais por mês? Eu comecei contando a história do São Tomé. É possível, você não pode ser São Tomé, você tem que ter ciclo, você tem que preocupar que não precisa ter muito conteúdo, mas tem que ter o conteúdo focado, tem que lembrar de pessoas inspiradoras como Henry Ford, que pega uma coisa grande, tipo a moça escada ali também, faz coisa pequena. Lembra da comparação aí do papel higiênico, faz e confere, né? Tipo assim, na hora que você for no banheiro, você já lembra, tem que pegar e fazer na minha vida, na minha empresa lá, o que eu faço o que eu faço no banheiro. O que é isso? Fazer e conferir, é claro, fazer e conferir, não pensa outra coisa, tá? Outra coisa, planejamento. Você tem que ter uma estrutura financeira sua que seja tranquila, tá? E não sobrecarrega você, porque se sobrecarregar você de dívida, depois você não vai ter cabeça para aguentar, porque tem que ter paciência, persistência para suportar, para você fazer os ciclos até que você chegue aos 10 mil. O que eu vou te falar é o seguinte, é que quando você chegar a 10 mil, daqui uns dias você pode, bem, agora que eu já entendi como é que funciona a bola, como é que funciona o esquema, eu tô achando que eu vou fazer uma próxima meta, tá? E chegando nisso, vou te falar uma coisa, se um dia a gente puder conversar, e você falou, Levi, você lembra do vídeo que você fez? Você falou isso, pois é, eu cheguei no 10, sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma próxima meta. Agora minha meta, sei lá quanto que é. Eu vou ficar muito feliz, tá? Dica do dia: segue minhas redes sociais. Meu livro já está à disposição, já tá sendo vendido, tá? Você pode, nas minhas redes sociais, aí, em algum local aqui, vai ter um link que permite acessar o livro. Tem muita dica, muita coisa interessante, muita história que te explica através de uma história, para você entender coisas complicadas de negócio, que você já percebeu que eu gosto muito mais de ir para resultado do que ficar falando de coisa que todos falam na internet. Eu seria só mais um, e eu prefiro tirar a experiência pessoal e compartilhar com você, que é essa que me fez bem, e eu espero que faça você também bem. Então tá aí, tá? Adquira o livro, segue nas redes sociais e também a preparação, que tem mais coisas vindo por aí, tá? Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.